Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos primeiro dar os parabéns ao Seattle Seahawks, né? Pelo belo jogo que teve contra os Patriots, tá? E ao contrário ali do que se colocou, a previsão que eu fiz, que graças a Deus a grande vantagem do futebol americano é porque ele se torna imprevisível. Em alguns momentos você faz a previsão com análise e ele joga a gente logo no buraco, né? O que é uma coisa boa, eu acho isso positivo, porque a gente não consegue prever quem vai ganhar ou a forma como foi. De qualquer maneira, o Seattle Seahawks foi premiado por ter feito uma ótima pré-temporada. Veja bem, o que eu falo? Uma ótima off-season. Teve até um amigo meu que ele lembrou, ele falou, pô, Leslie, no início da temporada você falou que o Seattle fez as contratações corretas. Eu realmente, eu não sei se eu tinha colocado um vídeo sobre isso, mas eu tinha falado. Quando ele contratou, principalmente quando eu falei isso, quando ele contratou o Cooper Kupp e o Sam Darnold. O Cooper Kupp está machucado. Eu falei, sim, gente, mas é um jogador experiente, um recebedor experiente. Você está com um monte de recebedores muito novos, inexperientes, e você está com um cara que ele é confiável e experiente. Então, isso fazia sentido. E você tinha no Sam Darnold um jogador que tinha jogado muito bem na temporada anterior, que tinha tudo para poder manejar aquele time e o time tinha boas chances de chegar aos playoffs. Foi a minha previsão ali inicial. E ele tinha razão, e tinha razão nas suas escolhas. Mas qual foi a diferença deles e que mostrou isso principalmente para os outros times, em especial São Francisco, que é o que a gente fala mais aqui no canal? É o seguinte, o General Manager de Seattle planejou um time para ganhar. Então ele pegou os jogadores corretos para a posição correta e encaixou ali. Ele não fez os melhores caras, como eles costumam dizer. O melhor comportamento, o cara que é boa praça, o cara que é boa gente, o cara que tem um bom relacionamento com os outros atletas. Não, ele pegou os melhores jogadores que encaixariam ali e fez isso, tá? Com relação a São Francisco, a gente vai falar sobre isso. Cara, vai estar no rebuilding, tá? São 10 anos de Kyle Shanahan e John Lynch. Não vejo mais como eles devem continuar. O Buffalo já mandou o Sean McDermott embora. Vai trazer, já está trazendo outro técnico, né? No momento dessa gravação eu nem sei quem é, eu nem cheguei a olhar, ainda. Vou ver se a gente faz uma dança das cadeiras. Mas, por exemplo, o John Harbaugh saiu de Baltimore, já tinha lá mais de 10 anos, ganhou um anel, e a gente viu que o seu coordenador defensivo, que é o técnico de Seattle, né, fez um bom trabalho e já ganhou um anel. Ou seja, no frigir dos ovos você começa a questionar se o Baltimore estava correto mesmo a manter esse tempo todo o técnico dele ali, quando já está no momento em que você precisava fazer trocas. Então eu acredito que esses times fizeram os seus trabalhos, o seu dever de casa, e como fizeram o seu dever de casa, eles ganharam o prêmio pelo Super Bowl, tá? O jogo não foi um jogo bom, ao contrário do que as pessoas colocam, não foi um jogo bom. Foi um jogo muito devagar, até o quarto quarto é só defesa, defesa, defesa. E aí depois começou a chegar as notícias depois do jogo, né? Depois do jogo, porque o Drake May estava machucado. Cara, boa, cara. Que desculpa esfarrapada, cara. Você estava machucado, entrou reserva. Porra, se ele tinha condições de jogo, tinha que jogar e pronto, pô, entendeu? Você tem que dar a solução. O time de Seattle foi muito mais inteligente nesse sentido. Eu cheguei a falar, a pessoa, pô, mas ele tá chutando field goal, tá 6-0, tava 3-0, 6-0. Eu falei, mas ele tá certo. O técnico tá certo, porque tá jogando pressão para os Patriots. Sim, mas uma posse ele vira. Eu falei, até agora ele tá parecendo que vai pontuar. O Patriots não estava nem conseguindo pontuar, passar do meio do campo. Então ele estava certo, ele estava colocando. Porque eu ainda falei, olha, daqui a pouco ele vai estar com 9 pontos, são 2 posses. Ele não está chegando na endzone, mas ele está pontuando. E importante, quem ganha o jogo é quem tem mais pontos. Ponto, acabou, é isso, entendeu? E aí o Josh McDaniels, o Josh McDaniels é um gênio ofensivo. Cadê o gênio ofensivo? Não existiu. Assim como eu falo, e eu já tenho vários vídeos aqui, falando que o Kyle Shanahan não é gênio ofensivo nenhum, tá? Não é gênio ofensivo nenhum. E isso está muito claro ali com São Francisco. São Francisco, só para vocês terem uma ideia, cara, isso é uma notícia. Olha em que pé nós estamos. Estão querendo recontratar o Deebo Samuel.
Sim, eu tô dando até uma pausa dramática. Recontratar o Deebo Samuel. Cara, eu tava fazendo a revisão do draft de São Francisco. Kenneth Walker, que foi MVP, com mérito. Kenneth Walker jogou muito. Jogou muito. Kenneth Walker terceiro jogou muito. E sempre jogou muito bem. Foi o MVP. Estava disponível para São Francisco no draft. Ah, mas estava para todo mundo teve. Não, não, você não entendeu. São Francisco draftou o Darius Price, Tavares Darius Price, um running back, na terceira rodada com o Kenneth Walker disponível. Ou seja, ele estava precisando de um jogador da posição, draftou um jogador da posição, tá? Com o Kenneth Walker disponível. O Kenneth Walker no primeiro dia da temporada, no primeiro snap, ele mostrou que ele era bom, pô. Ou seja, o que significa? Significa que o staff do front office de São Francisco não sabe fazer avaliação de jogadores no início do draft, só sabe no final. Fato, cara. Pega o início do draft. Vamos fazer um vídeo só sobre isso. E é o seguinte, se você não sabe, eu não sei fazer avaliação de jogadores do college, porque a gente não assiste muito college aqui. O que eu faria? Melhor jogador disponível. Não sei fazer avaliação, cara. E se você pegar o melhor jogador disponível no momento em que você faz, e pelo que você draftou, aí você vai ver se você deve ou não continuar com o seu método de draft. No final, veja como é. O final do draft de São Francisco, ele pega os jogadores que estão em melhores condições de jogar. Mas no início não, ele é um bom jogador, ele teve problemas disciplinares e não sei o que lá, e eu não sei, ele é boa praça, ele tem um bom relacionamento com os jogadores no vestiário, e o desempenho em campo, gente. Aí pega Solomon Thomas, que nunca foi bom, foi terceiro pick, primeira rodada, bust. Javon Kinlaw, machucado, flagrado no combine. E aí? Tava Sid Lamb disponível, você pegou Javon Kinlaw, mas pegou Brandon Aiyuk, tudo bem, ninguém sabia que o Brandon Aiyuk fazia essa presepada. Até aí tudo bem, mas você desperdiçou o Javon Kinlaw. Tá? Pega aí os drafts de primeira rodada, o São Francisco não vai acertando. Não acerta. Rick Pearsall tem talento, mas tá sempre machucado. Então é complicado, cara. Tomara que ele agora no terceiro ano ele engate, mas cara, a gente não tá vendo isso com bons olhos. Então o São Francisco precisa melhorar o draft. Se você não consegue fazer o draft, faz como o Sean McVay durante um tempo. Olha, não estou acertando no draft, então eu já vou trocar os meus picks de primeira rodada com jogadores que eu sei que vão jogar, como ele fez com o Matthew Stafford. Ganhou um anel. Ou seja, ele soube usar os seus draft picks. Tá? Então, cai por terra essa história de que o coordenador ofensivo X e fulano é gênio ofensivo. Isso acabou. Acabou. Tá? A genialidade foi o que o time de Seattle, o front office de Seattle fez. Contratou o técnico correto, contratou os jogadores corretos e fez a estratégia correta. Parabéns ao Seattle Seahawks. É favorito de novo, e eu não digo só ganhar a NFC West não, tá? Ele é favorável a ganhar o Super Bowl. Se ele conseguir manter o seu time e no draft conseguir contratar algumas peças que consigam melhorar ainda mais, porque ele já está muito próximo da melhora, não digo da perfeição, porque a perfeição fica um pouco mais longe, mas para ali ele ainda é um time muito difícil de ser batido, tá? Se você for pegar quem poderia bater, vamos fazer a lista aqui, a gente faz a lista, quem poderia bater Seattle? Na NFC, talvez o único que conseguiu pontuar foi o próprio Rams. Mas bater foi mais pau a pau. Mas foi o único time que conseguiu pontuar relativamente bem contra Seattle. A Atlanta também conseguiu e tal, mas que tem condição de bater mesmo, sabe? Que é dentro da própria divisão. Realmente é ali que eu acho que vai ficar entre os dois a divisão. Eu acho que São Francisco vai cair, já falei isso aqui. É o ataque mais velho da NFL toda.
Não tem mais condição. E você ainda vai trazer o Deebo Samuel, é para demitir todo mundo. Só que como é para demitir, eles sabem, também não são burros, né, gente? Eles fizeram faculdade, são caras inteligentes, só que a estratégia deles não está dando certo. Eles vão perceber isso e é capaz de eles fazerem pelo menos uma off-season boa. Tá? Uma das coisas que eles não vão fazer é dispensar o Mac Jones. Por quê? Porque é o seguro deles de contrato. Mas isso aí é uma outra história, a gente conta depois para vocês, tá? Então, quem você tem? Lá na NFC South, ninguém. NFC East, Filadélfia vai depender também do off-season, mas nesse momento não bate. Tô falando desse momento, tá? O Rams tem uma incógnita. Por quê? Porque o Matthew Stafford falou que ia se aposentar. Só que quando ele recebeu o prêmio do MVP, ele disse que voltaria por mais um ano. Se voltar por mais um ano, é um time que realmente tem condições de bater Seattle. Não quer dizer que vá, mas fica pau a pau, porque conseguiu pontuar contra o time de Seattle. Esse é o fato. Só que também tomei muito ponto, né? Mas é um time ali que falta pouco para bater. NFC Norte. Detroit, que era um time bom, se perdeu, né? Chicago vai depender de como, da maturidade emocional deles, do Caleb Williams. Acho que falta ainda um degrau. Mas assim, estou falando nos dias de hoje, né? E o São Francisco, o que passou para São Francisco? Vai perder 4 jogos de cara. Tá? Eu falei aqui no início da temporada que a minha previsão era 3-3 para que São Francisco, dentro da divisão, que ia ganhar os 3 jogos em casa e ia perder os 3 jogos fora de casa. Era a minha previsão naquele momento. Ganhou uns fora, perdeu em casa, no final das contas ficou bem parecido com isso. Só que dessa vez, aí ganhou 2 jogos de Arizona, eu falei, pode ser que fique com mais pontos, pode ser que ganhe 5 jogos, porque ganhou de Seattle em Seattle na semana 1, vai que, né? Ganhou dos Rams, depois perdeu. Então acabou ficando 4-2 por conta de Arizona, né? Por conta de Arizona mesmo. Dessa vez eu acho que vai ser 2-4. Eu acho que vai ganhar os 2 jogos de Arizona e vai perder os 4 jogos contra Seattle e contra o Rams. O Rams sempre tem alguma coisa que ele acaba podendo beliscar, mas eu acho que é difícil, porque o último jogo o Sean McVay veio com sangue nos olhos, então eu acho pouco provável que ganhe. E Seattle não vai ter nem chance, tá? Se a gente achava que tinha chance, o time de Seattle provou que ele pegou o Shanahan, dobrou bem para o time, botou assim no bolso, falou, tudo que você quiser fazer eu sei. Acabou. Então, como eu não acredito numa reviravolta do Kyle Shanahan, vai perder os 4 jogos. Eu acho que, coloque aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. O meu favorito agora, claro, a não ser que nessa off-season, veja bem, nessa off-season o Seattle se livre de muitos jogadores e que desmantelem o time. Estou falando hoje, nos dias de hoje, eu acredito que Seattle é o favorito para ganhar a NFC West, para ganhar a NFC, e é o favorito, é um dos favoritos para ser campeão do Super Bowl novamente, tá? Na AFC vai depender de como Kansas se mostrar esse ano. Kansas e os Pôneis de Denver, os Broncos. Por quê? Porque são dois times que eu acho que podem ganhar isso na AFC. Porque o Patriots, cara, sinceramente, vai ter que fazer uma mudança muito grande. Porque não foi porque o Drake May tá machucado. Não foi. Não foi. Mostrou que não tem ataque. Se você jogar contra um time que ele pontua um pouquinho, o Patriots neste momento não ganha. O Van Bell, que eu falei que era um bom técnico, que eu acho que é um grande técnico sim, ele fez um sistema defensivo muito bom. Tanto é que o próprio Super Bowl, o próprio Seattle teve muita dificuldade de pontuar até o 4-4 contra a defesa mesmo, ou as defesas cansaram, né? Muito jogo muito defensivo. Então ele conseguiu armar um jogo defensivo bom, só que o ataque não funciona. Então se o ataque não funciona, ele vai ter que fazer uma revolução ali para poder chegar de novo ao Super Bowl. E eu não tenho visto isso muito lá no Patriots, mas o Patriots a gente sempre sabe, né? Eles sempre se reinventam, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.